O manhã mal despontava, mas a mansão dos Almeida já fervilhava em atividade. Clara, com seus 30 e poucos anos, o rosto marcado por um cansaço sutil, mas os olhos ainda brilhando com uma resiliência teimosa, movia-se com a eficiência silenciosa de quem conhece cada canto daquele labirinto de luxo. O cheiro de café fresco, robusto e amargo misturava-se ao aroma adocicado dos waffles que ela preparava para Lucas, o filho de 7 anos do Sr. Ricardo Almeida. A cozinha, um santuário de mármore frio e aço inoxidável reluzente, era um contraste gritante com o pequeno apartamento que Clara dividia com a mãe doente e a irmã mais nova. Ali, o ar era pesado de expectativas não ditas. Em seu lar, era leve, apesar das dificuldades. Ela vestia um uniforme simples, de tecido um tanto áspero, mas impecavelmente limpo, que Ricardo fazia questão que fosse usado, como se a distinguisse de qualquer outra pessoa na casa, um lembrete constante de seu lugar, um selo visível de sua condição de empregada. Clara sentia o tecido contra a pele e cada fibra parecia sussurrar a palavra serviçal. Lucas desceu as escadas, os cabelos loiros despenteados, um ursinho de pelúcia surrado apertado contra o peito. Seus olhos azuis, ainda sonolentos, se iluminaram ao ver Clara. "Bom dia, Clara!" ele exclamou, correndo para abraçar as pernas dela. Clara sorriu, um sorriso genuíno que raramente se permitia mostrar na presença do patrão. Era um sorriso que nascia do fundo da alma, um refúgio de calor em meio à frieza daquela casa. "Bom dia, meu pequeno! Dormiu bem?" Ela o sentou à mesa, colocando um prato de waffles com frutas frescas à sua frente. O vapor subia dos waffles e o cheiro de morangos e mirtilos preenchia o ar. Lucas começou a comer com avidez, contando sobre um sonho com dragões e castelos. Clara ouvia com atenção, fazendo perguntas, incentivando a imaginação do menino. Naquele momento, a cozinha era um refúgio de normalidade e afeto, um pequeno oásis onde a dignidade de Clara não era questionada, onde seu valor era medido pelo amor que ela dava e recebia. Ela sentia o calor do sol da manhã entrando pela janela, aquecendo sua pele, e por um breve instante, tudo parecia certo. A porta da cozinha se abriu abruptamente e Ricardo Almeida entrou. 40 e poucos anos, terno impecável, o tecido fino e caro roçando em seus ombros largos, um relógio de ouro maciço brilhando no pulso e uma expressão de permanente insatisfação no rosto. O perfume amadeirado e caro que ele usava preencheu o ambiente, sufocando o cheiro de café e frutas. Seus olhos frios e calculistas varreram o ambiente, parando em Clara. "Clara, já são 8h15. Onde está o meu café? E por que Lucas ainda não está pronto para a escola? Você sabe que ele tem aula de natação hoje e não pode se atrasar." Sua voz era um rosnado baixo, mas carregado de autoridade, cada palavra um chicote invisível. Clara sentiu o calor do sorriso se esvair, substituído por um nó na garganta. O sol da manhã pareceu se esconder. "Bom dia, Sr. Ricardo. Seu café está sendo coado agora. Lucas está terminando o café da manhã e já vamos nos arrumar." Ela respondeu com a voz neutra que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Uma armadura contra a agressão velada. Ricardo bufou, pegando uma xícara de café que ela já havia preparado e cheirando-o com desdém. "Espero que não esteja aguado como ontem. E, por favor, certifique-se de que Lucas não esqueça a mochila. Sua memória é tão falha quanto a sua capacidade de seguir instruções simples." Lucas encolheu-se na cadeira, o apetite subitamente desaparecido. O ursinho de pelúcia foi apertado ainda mais forte. Clara sentiu uma pontada de raiva, quente e amarga, mas a engoliu. Ela sabia que qualquer resposta, qualquer sinal de descontentamento seria usado contra ela. Ricardo era um homem que construiu seu império do zero, mas a cada degrau que subia, parecia perder um pedaço de sua humanidade. Ele via as pessoas ao seu redor como engrenagens em sua máquina,
e se uma engrenagem não funcionasse perfeitamente, era descartada sem hesitação. Clara era apenas uma engrenagem, e ele fazia questão de lembrá-la disso todos os dias, com cada olhar, cada palavra, cada gesto. Ela sentia o peso da humilhação, mas a necessidade de manter o emprego, de garantir o sustento de sua família, era um fardo ainda maior. Eu não sou uma engrenagem, ela pensou. Eu sou uma pessoa. Eu tenho sentimentos, sonhos, uma vida. Mas essas palavras permaneciam presas em sua garganta, inaudíveis. Mais tarde, enquanto ajudava Lucas a se vestir para a escola, o cheiro de sabonete infantil e talco preenchendo o quarto, Clara ouviu Ricardo ao telefone, sua voz ecoando pelo corredor, alta e impaciente. Não me venha com desculpas, Carlos. Eu quero esses números na minha mesa até o meio-dia. Ou pode considerar-se despedido. Eu não pago para ter incompetentes na minha equipe. Lucas olhou para Clara, os olhos arregalados, o medo infantil refletido neles. Papai está bravo de novo, ele sussurrou, a voz quase inaudível. Clara apenas apertou a mãozinha dele, sentindo a fragilidade da infância. Ele está ocupado, meu amor. Vamos, precisamos ir. Ela sentia a tensão no ar, a opressão que Ricardo exercia sobre todos, até mesmo sobre seu próprio filho. A cada dia, a mansão parecia mais uma prisão dourada, e Clara, uma prisioneira com tarefas a cumprir. Ela sonhava com o dia em que poderia respirar livremente, sem o peso constante da desaprovação e do desprezo. A rotina de Clara era exaustiva. Cuidar de Lucas, levá-lo à escola, às aulas de natação, de piano, de inglês. O som da água na piscina, as notas do piano, as palavras em outra língua. Tudo era um lembrete do mundo de privilégios que Lucas habitava e do qual Clara era apenas uma observadora. Voltar para a mansão, organizar os brinquedos espalhados, supervisionar o estudo, preparar lanches saudáveis e, claro, estar sempre à disposição de Ricardo, que podia ligar a qualquer momento com uma nova exigência, uma nova crítica, um novo lembrete de sua inferioridade. Certa tarde, Ricardo a chamou ao seu escritório, um espaço imponente com paredes de madeira escura e uma vista panorâmica da cidade, onde o sol se punha em tons de laranja e roxo, mas a atmosfera permanecia fria. Ele estava sentado à sua mesa de mogno polido, os olhos fixos em um tablet, a luz azulada refletindo em seu rosto. Clara, você viu o meu relógio de pulso? O de ouro que estava na minha mesa de cabeceira? Sua voz era fria, quase acusatória, e o perfume caro parecia ainda mais sufocante. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não, Sr. Ricardo, eu não entrei no seu quarto hoje, apenas arrumei o de Lucas. Ricardo levantou uma sobrancelha, um sorriso cínico brincando em seus lábios. Ah, é mesmo? Por que ele sumiu? E você é a única pessoa que tem acesso a essa parte da casa, além de mim e da faxineira, que só vem às terças. O coração de Clara disparou. Um tambor batendo forte em seu peito. Ela sentiu o sangue gelar nas veias, uma sensação de náusea subindo pela garganta. Senhor Ricardo, eu jamais faria uma coisa dessas. Eu sou uma pessoa honesta. A voz dela, apesar de firme, tremia ligeiramente. Ricardo riu, um som seco e sem humor que ecoou no escritório. Honesta? Você acha que eu acredito em contos de fadas? Pessoas como você, que vivem de salário mínimo, sempre encontram um jeito de complementar a renda. Não se faça de santa, Clara. Eu sei como as coisas funcionam. Ele se levantou, caminhando até a janela, de costas para ela, a silhueta imponente contra o pôr do sol. Vou dar-lhe uma chance. Se o relógio aparecer até o final do dia, vamos esquecer o assunto. Caso contrário, terei que tomar medidas mais drásticas. A humilhação era palpável, sufocante, como uma mão invisível apertando sua garganta. Clara sentiu as lágrimas nos olhos, quentes e pesadas, mas se recusou a deixá-las cair. Ela não daria a ele a satisfação de vê-la chorar, de vê-la quebrada.
Eu não peguei seu relógio, Sr. Ricardo. Ela repetiu, a voz embargada, mas firme, um fio de dignidade que ela se recusava a soltar. Ele apenas acenou com a mão, dispensando-a, como se ela fosse um inseto incômodo. Clara passou o resto do dia com um nó na garganta, revirando cada canto da casa, mesmo sabendo que era inútil. Ela se sentia suja, acusada de algo que jamais faria, a injustiça queimando em seu peito. O cheiro de limpeza que ela tanto se esforçava para manter na casa parecia agora um cheiro de culpa, de desconfiança. Lucas percebeu sua tristeza. Clara, você está bem? Papai te deixou triste? Ele perguntou, abraçando-a com a inocência de uma criança. Clara o apertou, buscando consolo na pureza do menino, na sua capacidade de ver além das aparências. Estou bem, meu amor, apenas um pouco cansada. No final do dia, Ricardo a chamou novamente ao escritório. Ele estava sentado à mesa, o tablet em suas mãos. O relógio apareceu. Estava debaixo de uns papéis na minha mesa de cabeceira. Parece que eu o derrubei sem querer, ele disse, sem um pingo de remorso ou pedido de desculpas. Apenas um fato, dito com a mesma frieza de sempre, como se o sofrimento dela não tivesse existido. Clara sentiu um misto de alívio e uma raiva profunda, um fogo silencioso que ardia em seu interior. Ele a havia acusado, humilhado e agora agia como se nada tivesse acontecido. Que bom que apareceu, Sr. Ricardo, ela conseguiu dizer, a voz quase um sussurro, sentindo o gosto amargo da injustiça. Ele apenas assentiu, já voltando a atenção para seu tablet. Para ele, o incidente estava encerrado. Para Clara, a cicatriz permaneceria, uma marca invisível em sua alma. Ela precisava daquele emprego, precisava do dinheiro para os remédios da mãe, para o aluguel, para a escola da irmã. E Ricardo sabia disso. Ele usava essa necessidade como uma arma, mantendo-a presa em sua teia de desprezo, um jogo cruel de poder e submissão. Os meses se arrastaram, cada dia uma repetição do anterior, pontuado pelas pequenas e grandes humilhações de Ricardo. Ele parecia encontrar prazer em diminuir Clara, em lembrá-la de sua posição, de sua insignificância. O som de seus passos no corredor, o tilintar de seu relógio, o cheiro de seu perfume, tudo se tornou um gatilho para a ansiedade de Clara. Certa noite, Lucas estava com febre alta. O corpo do menino queimava, a respiração ofegante, e ele gemia baixinho. Clara, preocupada, tentou ligar para Ricardo, que estava em um jantar de negócios. Ele finalmente atendeu, a voz irritada, o barulho de talheres e vozes ao fundo. O que você quer, Clara? Eu estou em uma reunião importante. Ela explicou a situação de Lucas, a voz tremendo de preocupação, o medo apertando seu peito. Senhor Ricardo, a febre dele está muito alta, ele está delirando. Acho que precisamos levá-lo ao hospital. Houve um silêncio do outro lado da linha, apenas o som distante do jantar. Hospital? Não seja ridícula, Clara. É apenas uma febre de criança. Dê-lhe um antitérmico e coloque-o para dormir. Eu não posso sair daqui agora por causa de uma bobagem, Clara insistiu. Mas, senhor Ricardo, ele está muito mal. Não parece uma febre comum. Ricardo explodiu. Eu disse não. Você é a babá. Resolva isso. Não me ligue novamente a menos que a casa esteja pegando fogo. E se algo acontecer com Lucas por sua incompetência, você vai se arrepender. Ele desligou, o som seco do telefone cortando a ligação, deixando Clara em um silêncio opressor. Clara ficou paralisada. O telefone na mão, o calor do aparelho contrastando com o frio que sentia por dentro. As palavras dele ecoavam em sua mente. Incompetência. Bobagem. Ela olhou para Lucas, que gemia na cama, a pele quente e úmida, os olhos revirando. O instinto materno dela gritava, mais forte do que qualquer ordem de Ricardo. Ela não podia esperar, não podia arriscar a vida do menino. Pegou Lucas no colo, sentindo o calor febril de seu corpo. Enrolou-o em um cobertor macio e, sem pensar duas vezes, chamou um táxi.
O cheiro de hospital, de álcool e antissépticos a atingiu assim que ela entrou. No hospital, os médicos diagnosticaram uma infecção grave que, se não tratada a tempo, poderia ter consequências sérias. Clara passou a noite em claro, ao lado de Lucas, sentindo um misto de alívio por ter agido e uma raiva profunda por Ricardo. Quando ele apareceu no dia seguinte, com ares de quem fazia um grande favor, o perfume caro ainda presente, ele mal olhou para Clara. Então, o que aconteceu? É grave? Ele perguntou ao médico, ignorando a presença de Clara, como se ela fosse invisível. O médico explicou a situação e Ricardo apenas assentiu, como se fosse um inconveniente em sua agenda. Certo. Quando ele pode voltar para casa? Ele não agradeceu a Clara, não perguntou como ela estava, nem sequer reconheceu que ela havia agido por conta própria para salvar o filho dele. A indiferença dele era um golpe mais doloroso do que qualquer humilhação anterior. A partir daquele dia, algo mudou em Clara. A resignação deu lugar a uma chama de revolta, pequena no início, mas que crescia a cada dia. Ela continuou seu trabalho, mas a cada olhar de desprezo de Ricardo, a cada comentário humilhante, a chama se intensificava. Ela começou a observar Ricardo com mais atenção, notando as pequenas rachaduras em sua fachada de invencibilidade. Ele estava mais estressado, passava mais tempo ao telefone e as discussões com seus sócios se tornaram mais frequentes e acaloradas, os gritos abafados ecoando pelos corredores da mansão. Os jornais e as revistas de negócios, que antes o elogiavam, começaram a publicar artigos com títulos menos lisonjeiros, questionando a solidez de seu império. Clara sentia um estranho senso de antecipação, como se o universo estivesse se realinhando. Ela começou a guardar cada centavo que podia, a sonhar com um futuro onde não estaria sob o jugo de ninguém. Em suas noites de insônia, enquanto sua mãe dormia pesadamente ao lado, Clara imaginava um lugar onde as crianças pudessem brincar livremente, onde o afeto fosse a regra, não a exceção. Um lugar que ela mesma criaria. Um dia, Ricardo a chamou novamente ao escritório. Ele estava pálido, os olhos injetados de sangue, o terno amassado, o perfume caro parecendo agora um disfarce para o desespero. Clara, preciso que você leve Lucas para a casa da minha irmã no interior, por tempo indeterminado. Sua voz não tinha a arrogância habitual, mas um tom de urgência e desespero que Clara nunca havia ouvido antes. Ela sentiu um arrepio. Aconteceu alguma coisa, Sr. Ricardo? Ele a encarou, os olhos faiscando, um misto de raiva e medo. Não é da sua conta, apenas faça o que eu mandei e não comente isso com ninguém, entendeu? Ninguém! Ele jogou um maço de notas sobre a mesa, o som do papel batendo na madeira polida. Aqui está o dinheiro para a viagem e para suas despesas. Você vai ficar lá com ele. Clara pegou o dinheiro, sentindo o peso da situação, a gravidade do momento. Algo muito sério estava acontecendo. Ela sentiu uma pontada de pena por Lucas, que seria arrancado de sua rotina, mas também uma estranha sensação de liberdade se aproximando. Nos dias seguintes, a mansão, antes cheia de vida e barulho, tornou-se um lugar fantasmagórico. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelos passos apressados de Ricardo e o som de sua voz ao telefone, cada vez mais desesperada. Ricardo passava as noites trancado em seu escritório, as luzes acesas até de madrugada, o cheiro de café frio e charuto velho pairando no ar. Advogados e homens de terno escuro entravam e saíam, suas vozes baixas e sérias. Os empregados, antes numerosos, foram sendo dispensados um a um. Clara, que havia voltado para buscar algumas coisas de Lucas, viu a faxineira chorando ao sair com uma caixa de papelão nas mãos. Ele está perdendo tudo, Clara. A mulher sussurrou, os olhos vermelhos. A empresa está falindo, dívidas enormes. Parece que ele fez alguns investimentos muito arriscados. Clara sentiu um misto de choque e uma estranha confirmação. A justiça, pensou ela, às vezes demora, mas chega.
a notícia se espalhou como fogo. O império de Ricardo Almeida, construído sobre a arrogância e o desprezo, estava desmoronando. Os jornais agora estampavam manchetes sobre a queda do magnata, revelando esquemas de fraude e má gestão. A imagem de invencibilidade de Ricardo se desfez em pó. Ele se tornou um pária. Seus antigos amigos e sócios o abandonaram. O telefone que antes tocava incessantemente, agora permanecia em silêncio. A mansão foi colocada à venda. Seus bens foram penhorados. Ricardo, o homem que humilhava Clara por um relógio perdido, agora estava perdendo tudo. Cada pedaço de sua vida luxuosa. Clara observava de longe, com uma mistura complexa de sentimentos. Não havia alegria em sua queda, apenas uma estranha sensação de justiça, de um ciclo que se fechava. Aquele homem que a fez sentir-se tão pequena, agora estava encolhido, sozinho, em meio aos escombros de sua própria criação, o cheiro de seu perfume caro substituído pelo cheiro de poeira e abandono. A vida de Clara, por outro lado, começava a florescer. Com o dinheiro que havia economizado e uma pequena herança da mãe, que infelizmente havia falecido em paz, mas deixando um vazio e uma força renovada em Clara, ela começou a planejar seu futuro. As noites eram preenchidas com cadernos e canetas, desenhando plantas, calculando custos, sonhando com cores e brinquedos. Sua irmã, Ana, uma jovem cheia de energia e ideias, tornou-se sua maior incentivadora. Clara, você sempre foi tão boa com crianças. É o seu dom, Ana dizia, e Clara sentia um calor no peito, uma confirmação de que estava no caminho certo. O medo era constante, um frio na barriga que a acompanhava, mas a visão de um futuro independente era mais forte. Ela visitava imóveis, sentindo a textura das paredes, imaginando o som das risadas infantis. Finalmente, encontrou um pequeno sobrado em um bairro tranquilo, com um quintal ensolarado. Era perfeito. A reforma foi um trabalho árduo. Clara e Ana pintaram paredes, lixaram móveis, costuraram cortinas. O cheiro de tinta fresca e madeira nova preenchia o ar, um aroma de recomeço. Cada martelada, cada pincelada era um ato de construção, não apenas de um espaço físico, mas de um sonho. Clara lembrava-se das humilhações de Ricardo, e cada gota de suor era uma resposta silenciosa à sua arrogância. Ela não era uma engrenagem, ela era uma construtora. Ela pensava em Lucas, em como ele florescia com carinho e atenção, e sabia que queria oferecer isso a outras crianças. A creche, que ela batizou de Cantinho do Sol, era mais do que um negócio, era um refúgio, um lugar de afeto e aprendizado. Ela comprou brinquedos educativos, livros coloridos, colchonetes macios. Cada detalhe era pensado com carinho, com a experiência de quem havia cuidado de uma criança com o coração. O dia da inauguração do Cantinho do Sol chegou, trazendo consigo uma mistura de nervosismo e euforia. Clara acordou antes do sol, o estômago revirado. O cheiro de café, desta vez feito por ela em sua própria cozinha, era um conforto. Ela vestiu uma roupa simples, mas elegante, sentindo a maciez do tecido contra a pele, um contraste com o uniforme áspero de antes. As portas se abriram e as primeiras crianças começaram a chegar, acompanhadas de pais curiosos e um tanto apreensivos. O som de vozes infantis preencheu o espaço, risadas, choros, perguntas. Clara, com sua calma e paciência, acolhia a todos, explicando a rotina, mostrando os brinquedos. Ela sentia a energia das crianças, a confiança dos pais, e uma onda de gratidão a invadiu. Era difícil, sim, mas era dela. Era o seu lugar no mundo. Lucas, que havia ficado um tempo com a tia, agora morava com Clara e Ana. Ricardo, em meio ao caos de sua falência, havia perdido a guarda do filho, incapaz de prover para ele. Lucas, embora sentisse falta do pai, havia encontrado em Clara e sua família um porto seguro, um lar cheio de amor e atenção que ele nunca teve na mansão. Ele ajudava Clara na creche,
lendo histórias para as crianças mais novas, mostrando-se um menino gentil e atencioso. Clara via nele a semente de um futuro diferente, um futuro onde o afeto e a dignidade prevaleciam sobre o poder e a arrogância. Ela ensinava às crianças a importância de compartilhar, de respeitar, de amar. As lições que ela havia aprendido da maneira mais difícil agora eram transmitidas com sabedoria e carinho. O Cantinho do Sol prosperava, tornando-se um ponto de referência no bairro, um lugar onde as crianças eram verdadeiramente cuidadas e amadas. Clara, a babá humilhada, havia se transformado em uma empreendedora respeitada, uma figura de força e resiliência. 2 anos se passaram. A vida de Clara havia se consolidado. O Cantinho do Sol era um sucesso, com lista de espera e uma reputação impecável. Ela tinha uma equipe de auxiliares dedicadas e o som constante de risadas e brincadeiras preenchia o espaço. Clara estava no mercado, escolhendo frutas frescas, o cheiro doce das maçãs e peras misturando-se ao burburinho do local. Ela sentia a textura lisa das frutas em suas mãos, um pequeno prazer cotidiano. Foi então que o viu. Ele estava sentado em um banco na praça, a poucos metros dali, sob a luz clara do sol da tarde. Não era o Ricardo Almeida que ela conhecia. O terno impecável havia sido substituído por roupas velhas e sujas, o tecido puído e desbotado. O cabelo, antes sempre arrumado e brilhante, estava despenteado e grisalho, caindo sobre um rosto magro e marcado pela fome e pelo desespero. Ele olhava para o chão, os ombros curvados, uma figura patética em meio à agitação da cidade, o cheiro de abandono pairando ao seu redor. Clara sentiu um choque percorrer seu corpo, um frio na espinha. Era ele, sem dúvida. O homem que a havia humilhado, que a havia feito chorar em silêncio, que a havia acusado de roubo. O homem que a fez duvidar de si mesma, de sua própria dignidade. Ela hesitou. A raiva, a mágoa, tudo veio à tona, um turbilhão de emoções antigas. Ela poderia simplesmente virar as costas, fingir que não o viu. Ele merecia isso, não merecia? Ele a fez sofrer. Mas então, ela olhou para o rosto dele novamente e viu algo mais do que apenas o homem que a atormentou. Viu um ser humano quebrado, desamparado, à sombra de um homem. A imagem de Lucas, pequeno e assustado, veio à sua mente. Lucas, que precisava de um pai, mesmo que esse pai fosse falho. A dignidade que ela tanto lutou para manter, agora a impelia a um ato de humanidade. Clara se aproximou lentamente, seus passos suaves no asfalto. "Senhor Ricardo", ela chamou, a voz suave, quase um sussurro, mas firme. Ele levantou a cabeça, os olhos vazios e sem foco, como se estivesse perdido em um pesadelo. Demorou um momento para ele reconhecê-la. Quando o fez, um lampejo de vergonha e choque passou por seu rosto, uma dor que Clara nunca imaginou ver nele. Ele tentou se levantar, mas suas pernas pareciam fracas e ele cambaleou. "Clara", ele murmurou, a voz rouca, quase inaudível, como se não a usasse há muito tempo. O que você está fazendo aqui?" Ele não conseguia encará-la, seus olhos desviando para o chão. Clara sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. "Eu moro por aqui agora. Tenho uma creche", ela disse, sem um pingo de triunfo na voz, apenas a constatação de um fato. Ricardo apenas assentiu, os olhos fixos no chão, a vergonha o consumindo. Eu perdi tudo, Clara. Tudo", ele disse, a voz embargada, um tremor em seus lábios. "Eu não tenho para onde ir. Não tenho ninguém." Clara sentiu uma pontada de pena, uma emoção que ela nunca pensou que sentiria por ele, mas que agora a invadia. "Eu sei, senhor Ricardo. Eu soube o que aconteceu." Houve um longo silêncio, o barulho da cidade, o riso das crianças brincando na praça, o canto dos pássaros, tudo parecia distante, abafado pela gravidade do momento. "Eu sinto muito, Clara." A voz dele era quase inaudível, um sussurro de arrependimento. "Por tudo, por como eu a tratei. Eu fui um monstro. Eu não sei o que me deu.
O poder, o dinheiro, me cegaram. Eu achava que era melhor do que todo mundo, que podia pisar em quem quisesse. Ele finalmente a encarou, os olhos marejados, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo, um rio de arrependimento. Eu sinto muito mesmo. Eu sei que não há desculpas para o que eu fiz. Clara o olhou e pela primeira vez viu um vislumbre de humanidade naquele homem, uma alma quebrada que buscava redenção. Não era o pedido de desculpas que ela esperava, mas era um reconhecimento, uma confissão, um desnudamento de sua alma. Eu o perdoo, Sr. Ricardo, ela disse, e a surpresa em seu próprio tom a chocou. Não é fácil, mas eu o perdoo. A vida nos ensina lições de maneiras que nunca esperamos. Ela tirou um pequeno sanduíche de queijo e uma garrafa de água de sua sacola de compras, o cheiro de pão fresco e queijo suave. Você está com fome? Ricardo olhou para o sanduíche, depois para Clara, e as lágrimas finalmente escorreram por seu rosto sem contenção. Ele pegou o sanduíche com as mãos trêmulas, a fome evidente em seus olhos. Obrigado, Clara. Obrigado. Ele começou a comer devagar, como se cada mordida fosse um tesouro, o sabor simples do pão e queijo parecendo o melhor banquete que já provara. Clara sentiu um peso sair de seus ombros. Não era sobre vingança, não era sobre vê-lo sofrer. Era sobre a dignidade que ela havia mantido, a bondade que ela havia preservado, mesmo diante da crueldade. Era sobre a capacidade de perdoar, de transcender a dor. Lucas sente sua falta, Clara disse. Depois de um tempo, o som de sua voz quebrando o silêncio. Ricardo parou de comer, os olhos arregalados, um lampejo de esperança e dor. Lucas, como ele está? Clara sorriu, um sorriso caloroso e genuíno. Ele está bem, forte, inteligente. Ele mora comigo agora. Eu o crio como se fosse meu filho. Ricardo baixou a cabeça. A vergonha é evidente, mas também um alívio. Eu não mereço. Eu não fui um bom pai. Clara colocou a mão no ombro dele. Um gesto de conforto que ela nunca imaginou que faria, sentindo a aspereza do tecido de sua roupa. Todos merecem uma segunda chance, Sr. Ricardo. E Lucas precisa de um pai. Um pai que aprenda com os erros. Ela não o convidou para morar com ela, nem prometeu devolver sua antiga vida. A justiça poética não era sobre isso. Era sobre Ricardo experimentar a humildade, a perda, a necessidade. E era sobre Clara, a babá humilde que ele desprezou, ser a única pessoa a oferecer-lhe um pingo de dignidade e perdão, quando ele não tinha mais nada. Ela se levantou, sentindo o sol aquecer suas costas. Eu preciso ir. As crianças da creche estão esperando. Ricardo a olhou, os olhos cheios de uma gratidão silenciosa, um reconhecimento mudo. Clara, obrigado por tudo. Ela apenas assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios, sentindo a brisa suave em seu rosto. Enquanto se afastava, ela olhou para trás. Ricardo ainda estava sentado no banco, comendo o sanduíche, mas agora havia uma pequena chama de esperança em seus olhos. Uma chama que Clara, com sua simples bondade, havia reacendido. O destino havia virado o jogo e a verdadeira riqueza, Clara sabia, não estava em mansões ou relógios de ouro, mas na capacidade de manter a humanidade, de perdoar e de construir um futuro com as próprias mãos, mesmo quando tudo ao redor tentava roubá-la. O som das risadas das crianças do Cantinho do Sol, que ela podia ouvir à distância, era a melodia de sua vitória, a prova de que a dignidade e o amor sempre encontram seu caminho.